No ar, o Conversa de Redação desta quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. Para debater os principais assuntos do dia, comigo Rita Mundim, Ricardo Kertzmann e também Malco Camargos. E a gente começa falando sobre meio ambiente, mineração. Uma ONG ligada à Unesco fecha o cerco às mineradoras e vai denunciar internacionalmente a devastação na Serra do Curral. O patrimônio será incluído numa espécie de lista de alerta global da Unesco. Urgência nesse tombamento integral, conclusão do processo pelo governo estadual, ampliação da área tombada pelo IPHAN, enfim, são as maiores preocupações. Malco Camargos, é sempre muito complicado a gente falar de mineração e meio ambiente, porque acaba gerando polêmica. Mas, olha, a gente tem a mineração que é importante de um lado, né? Se a gente tem esse microfone aqui que estou falando, esse computador é por causa da mineração, a geladeira na casa das pessoas, os carros estão rodando. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um patrimônio natural que precisa ser minimamente preservado. E acaba sendo uma equação muito difícil de fechar. Bom dia para você. Bom dia, amigos, bom dia, ouvintes. Sem dúvida, o minério é necessário, mas também não há dúvidas que há vários espaços ou outras serras que possam fornecer esse bem tão caro à humanidade atualmente e tão mal aproveitado. E mais do que isso, uma vez definido a exploração de determinada área, é necessário também que se tenha condicionantes para que os impactos ambientais, sociais, sejam os menores possíveis. Neste caso específico, já ocorreram denúncias na Assembleia Legislativa, já ocorreram denúncias na imprensa, já ocorreram denúncias de ambientalistas, de servidores da Secretaria do Meio Ambiente também já fizeram denúncias. E agora mais um recado, agora uma ação internacional com a participação da Unesco. Mas, Júnior, nada disso adianta se não tiver o comprometimento de nossas lideranças. E qual tem sido a ação tomada pelo Executivo? Como o governo estadual vê o avanço dos interesses econômicos sobre um dos símbolos da capital de Belo Horizonte, sobre a nossa Serra do Curral? Até o momento, Júnior e ouvintes, o governo não tem sido visto ou citado como quem está do lado do patrimônio ambiental histórico. Ao contrário, as acusações são de estar do lado dos interesses econômicos. É preciso que haja uma mudança, uma ação enfática do governo em defesa da Serra, pois nada adianta a ação internacional se houver a omissão do governo estadual. É sempre bom lembrar, a Unesco também protege a Pampulha. E olha o estado que está a nossa lagoa, exatamente pela falta de responsabilidade dos nossos governantes. Rita Mundim, eu acho que ninguém tem dúvida da importância da mineração, eu abri falando disso. A gente também, acho que ninguém tem dúvida da importância do patrimônio natural e que dá um nome aqui a Belo Horizonte, deu um nome durante um tempo a Serra do Curral, é o símbolo de Belo Horizonte, para melhor dizer. Como é que fecha essa equação? Tem um jeito? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Sim, sempre existe um jeito e a forma de fechar essa equação é um diálogo e a transparência. A transparência e o comprometimento naquilo que for tratado e discutido entre a sociedade, as mineradoras, e os poderes. Então é preciso, como disse o Malco, não adianta a Unesco tombar, o patrimônio é nosso e nós é que temos que defendê-lo, seja a Lagoa da Pampulha, Ouro Preto, a Serra do Curral, seja qual patrimônio for. Então, os patrimônios naturais, históricos, eles são conquistas da sociedade e são escolhidos por essa sociedade pela importância que eles têm na vida das pessoas e na história do país. Portanto, é preciso diálogo aberto, sincero, transparência e cumprimento de acordos que forem feitos entre a sociedade, as entidades envolvidas, no caso a mineração, e o poder público. Ô Ricardo, o Renato Rios Neto está me mandando mensagem aqui, me fazendo uma ligação que eu não tinha feito aqui na minha cabeça e eu quero te provocar nesse sentido. Além de tudo que a gente já falou, como o Malco disse, que a Rita disse, enfim, ontem uma onça, 100 quilos, um animal silvestre, foi resgatado ali próximo à Mata da Baleia, que tem uma certa ligação ali com a Serra também. Ou seja, a gente começa a ver cada vez mais, em Nova Lima a gente vê muito isso, a onça entrando ali nas regiões de casa, em escolas, agora essa onça ali naquela região hospitalar. Uma coisa vai linkando a outra, o Renato Rios Neto tem razão, ou seja, tem tudo a ver com a devastação naquela região. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia para o nosso Renato.
Olha, claro que tem tudo a ver, quando a gente degrada o meio ambiente, a gente atinge a fauna, a flora, a gente atinge tudo indiscriminadamente. Agora, essa questão, Júnior, o que me chama bastante atenção e me incomoda sobremaneira é que essas ONGs, esses institutos ligados a organismos do exterior, a ONU, Unesco, o que me incomoda é que esse pessoal é sempre muito rigoroso com o Brasil e muito paciente, vamos dizer assim, com outros países. Lá fora pode tudo e aqui tudo vira um bicho de 7 cabeças. E olha, eu posso falar isso com propriedade porque eu sou um cara muito empático e muito atento a essas causas ambientais, essas questões de ESG. Só que eu acho que, como te falei, há um certo exagero, uma certa má vontade quando se olha para o Brasil. E com relação à Serra do Curral especificamente, eu acho que tem um detalhe aí, Júnior, que também a gente tem que colocar o dedo na ferida. Esses institutos aí, o IFAM, IEFA, o COMAN, todos esses órgãos que são ligados a esse tipo de decisão, eles têm que, de uma vez por todas, regulamentar. Olha, ou vai poder minerar, ou não vai poder minerar, ou vamos tombar integralmente, ou não vamos tombar. Fica tudo mais ou menos, né? Assim, fica aquela coisa, ninguém resolve, né? E aí, eu olho o lado da empresa. No caso especificamente dessa mineração, esses caras cumpriram um ritual durante 9 anos em busca do direito legal deles, porque eles cumpriram todas as etapas legais. Se alguma coisa está errada, foi feito errado lá atrás e foi deixando prosseguir. O que não pode, aos 50 minutos do segundo tempo, na hora dessa empresa exercer o seu direito legítimo e legal à mineração, ela ser impedida por uma decisão. Por isso que eu defendo o seguinte, coloque as coisas de forma clara, pode ou não pode, e se puder é dessa forma, para dar mais segurança jurídica para quem quer empreender no país. Faz sentido também.